Série técnica. Bem-vindo ao Paracatu Rural. A produção de leite a pasto é uma prática muito comum e é realidade da maioria das fazendas brasileiras, principalmente da agricultura familiar. Novas técnicas de alimentação e também de manejo foram propostas para minimizar os prejuízos e aumentar a renda dos diversos setores e sistemas produtivos. A maior produção em menor preço é a meta a ser seguida. A vaca de leite não precisa de luxo, mas sim de premissas básicas e eficientes para se construir um sistema simples e consolidado. Para que aumente a eficiência do sistema, torna-se então fundamental uma base alimentar consolidada, pois já dizem os nossos avós, crianças bem alimentadas não ficam doentes. Pois é, em se tratando de gado de leite, como na maioria dos sistemas de produção animal, a alimentação significa a maior parte dos custos da produção e o uso de um alimento barato e de fácil oferecimento é fundamental para o sucesso. Em se tratando de produção de leite em pasto, em que a forragem é diretamente pastejada pelos animais, a diminuição dos custos torna-se consequência. A oferta de alimento no momento certo, o ponto ótimo de manejo da forragem e em quantidade certa, permite uma dieta volumosa adequada para que as vacas possam produzir quantidade de leite adequada. A Milk Point realizou um podcast sobre a sustentabilidade de se produzir leite a pasto, com vantagens e limitações do sistema. Maísa Serpa, médica veterinária e coordenadora de conteúdo Milk Point, e Stephanie Gonçalves, zootecnista e assistente de conteúdo Milk Point, conversaram com os especialistas. Daniel Barreta, que é zootecnista, mestre em zootecnia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, e Roger Douglas, sócio-diretor da Agropecuária Sete Copas, em Jaborandi, na Bahia. Durante a prosa, Roger Douglas falou sobre o manejo de pasto que pode causar variabilidade na produção. Em todo o sistema de produção de leite, o lucro está muito ligado à qualidade média da forragem, né? Se você limita a qualidade da sua forragem ou a variância de qualidade, você vai limitar o consumo, você vai tentar compensar com um nível de concentrado maior, encarecendo a produção, certo? Então, a gente tenta ser laborista de pastagem, né? A gente quer folha fresca, recém-crescido dentro dos 20 a 30 dias, que o gado come só isso e todo dia tem uma oferta semelhante disso ao longo do ano, né? Então, como que a gente faz isso? É um sistema de pastejo rotacionado, a área para vacas em leite é tudo irrigado, tem áreas de sequeiro, de pulmão, para vaca seca, oscilar, etc. Mas o foco é irrigado. E trabalhamos com rotação variável na fazenda, então a gente divide a área a ofertar o gado como um todo dia, conforme a gente acredita que está crescendo, né? Então, dependendo do que tem de luz, de temperatura, disponibilidade de água, adubo, etc., o capim vai crescer mais ou menos rápido. Então, a gente quer fechar um ciclo, comer pelo menos a maioria do que estava lá a última vez, deixa um base bom para rebrota, e na próxima vez que o gado entra, ele não alongou como, e o que tem lá é principalmente folha, né? Então, a gente foca nessas coisas que o Daniel focou, né? Então, a gente a partir de todo o sistema, rotação diária, né? Quanto de área que eu estou dando para o meu gado, né? Então, varia de piquete individual de 18 a 40 dias do ano, que o gado vai voltar lá. E eu posso variar meu adubo ao longo do ano também, se as condições climáticas são melhor ou pior. Eu sei que vai faltar pasto aqui 30 dias. Começo todos os piquetes toda semana para saber o que eu estou entrando em média, né? Qual piquete que cresceu mais, que está o maior, e de monitorar meu resíduo. Aí eu posso usar ferramentas de ajuste ali. Então, eu não posso tirar muito com
comida de coxo por causa das limitações nutricionais de capim C4, né? Mas eu tenho um pouco de jogo ali, composição do suplemento que eu dou. Eu posso, por exemplo, tiro o grupo de vaca seca e boto no repasse, ou eu posso deixá-las no coxo, sei lá, de capim, uma coisa assim. E posso roçar em certas épocas, se estiver sobrando e acabam uns alavancando de outro modo, etc. Tentando sempre manter, né, comer a maioria do que estava lá a última vez, deixa o pasto né, uma estrutura basal semelhante ao longo do ano todo, e comer a maioria de folha fresca a próxima vez. Legal. E para pensar no pessoal que está ouvindo a gente aí e tal, então vocês consideram que para conseguir fazer esse melhor manejo, evitar essa variabilidade ao longo do ano, o sistema de pastejo rotacionado seja mais adequado mesmo para conseguir fazer isso? Até se olhar em literatura de experimento e tal, a rotação contínua ou essa ideia do rotatinho, você consegue ter um desempenho anual semelhante, a produção semelhante, mas em grandes áreas você não consegue manejar. Eu tenho, tipo, nesse ordem que eu estou aqui agora, tem 150 hectares de pivôs e 3 lotes, 4 lotes. Aí se eu soltar eles tudo de uma vez em toda a área, como é que eu vou manejar isso, monitorar isso, busca resultado, controle de onde que superpasteja e sobrepasteja em alguns cantos, certo? Então, a realidade, uma vez que você está trabalhando em escala, você tem que trabalhar. Continuamos esse assunto depois do intervalo, não saia daí. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Considerando como base o pasto volumoso de verão, é de fundamental importância que se utilize um sistema mais produtivo possível, com altas taxas de lotação, com um capim que seja também produtivo. Assim, é aconselhado o uso do pastejo rotacionado, que nada mais é que uma área subdividida em piquetes. Nós, inclusive, já falamos sobre isso aqui no Paracatu Rural, né? Como por meio, por exemplo, da cerca elétrica, você faz a divisão com a cerca elétrica, que tem como finalidade, esses piquetes, fornecer aos animais um capim no seu ponto ótimo e após o pastejo dos animais. O zootecnista Daniel Barreta expôs a sua visão sobre o manejo de pasto e também a padronização da dieta. Uma parte bem interessante, que esses dias eu até ouvi, mas o podcast que aí vocês trataram, né, sobre a mudança na dieta, né, o que fazer sem, né, mudar a dieta. E interessante, né, que até um dos participantes falou de mudar muito pouco a dieta, né, e de respeitar uma constância, e que vaca leiteira é muito responsiva à rotina ou à constância de dieta. Então, é interessante como nos sistemas, por eles serem diferentes, do ponto de vista, talvez, de produzir confinada, né, você tem que tentar fornecer uma dieta que nos 365 dias seja o mais próxima possível, né, alimentos padronizados, né, enquanto num sistema a pasto, falando de uma região subtropical como é o sul, o ajuste na dieta passa a ser, em vez de ser encarado como talvez um ponto negativo, né, ou um ponto que dificulta a constância, passa a ser um ponto extremamente, né, positivo. Então, e assim, necessário, né? Exatamente. O Roger, que até tem experiência da Nova Zelândia, que é de lá, né, eu acho que lá, né, Roger, azevém e trevo branco, né, em praticamente, assim, a base do sistema é esse, não é? Sim, é 99% isso, né? Existem muitos
muitas coisas né, de ECOV, projeto específico, deixa o gado passejar, nabo farrageiro e tal, mas são componentes pequenos, né? O arroz com feijão é azulzinho perene. E aí já passa para nós, ou aqui no sul, que a gente tem um inverno, que esse ano até na cidade que eu estou falando daqui chegou a dar neve, né? Uma coisa que fazia tempo que não acontecia, mas deu neve, então em Santa Catarina, no Brasil, né? Mas que aí no verão, em algumas outras regiões, chega facilmente a temperatura de 33, 34, 35 graus, até mais do que isso, né? Então, interessante porque quando a gente trata, por exemplo, produção de leite a pasto no inverno, né? Que aí a gente pode ter aveia, pode ter azevém, pode ter centeio, uma série de gramínea temperada. Se você oferecer oferta para esses animais, capacidade de ele ingerir, maximizar a ingestão, né? E mais, você simplista aqui, sabendo que sou simplista, mas assim, só para ficar bem elucidativo, em mais 2 kg de milho, se a vaca tem potencial, vai produzir 25 quilos, né? 26 quilos de leite, com 2 quilos de suplementação. Você mudou dessa estratégia para uma estratégia de verão, daí diminui proteína do pasto, aumenta o FDN, né? As gramíneas tropicais, comparado com as temperadas, perdem qualidade, né? Você não consegue chegar, às vezes, em 15 litros com a produção só à base de pasto. Então, para você atingir uma produção um pouco maior, você já precisa entrar com uma suplementação que pode ser tanto energética quanto proteica. Então, só chama atenção para como no confinamento talvez não é interessante essa mudança da dieta, e que no sistema pasto, num ambiente subtropical, onde a variação de temperatura dita o que eu vou produzir, né, qual que é a forragem que eu posso produzir, o ajuste na dieta, esses outros 40% que o Roger falou, às vezes pode ser 30%, dependendo da propriedade, ou 40%, ou 20%, né, ele serve como um ajustador, né, para fechar essa dieta, ou para tentar atender as exigências dos animais. Com certeza, acho que isso é bem legal, e foi até um motivo da gente fazer um episódio especificamente sobre leite a pasto, porque já muda muita coisa, né? Já é completamente diferente disso que foi falado, por exemplo, nesse episódio, né? Que ele trabalha numa condição, e a gente falou até da TMR, né? Numa condição que você consegue controlar, né, tudo. E no caso aí, acho que aí no sul ainda é mais variável do que no caso do Roger, que ele falou, né, que vai estar ali trabalhando com pivô de irrigação o ano inteiro, então ele tem tendência a conseguir produzir o mais próximo possível nos 365 dias. Já vocês aí, o clima já varia muito mais, né, então não permite isso. Então é o que você falou, o ajuste da dieta, ele é fundamental, né, de acordo com a época que vocês estão vivendo e tal. Então, acho que isso é muito importante, e é muito legal a gente ver isso no Brasil, essa pluralidade. Hoje eu estou ruim de falar as coisas. Essa pluralidade aí de a gente ver diferentes realidades, e o produtor também não pegar aquilo de outra fazenda como regra para ele, né? Isso é muito importante. Stephanie, você ia... Marisa, eu ia só complementar o que o Daniel e o Roger estavam falando, que um mês e pouquinho atrás, o Daniel mandou um texto para a gente que falava sobre essas pirâmides de prioridade dentro da produção, né, Daniel? Ele falou depois eu coloco lá na matéria o link do texto certinho para quem quiser conferir. É um material bem bacana que o Daniel mandou para a gente no Milk. Então, assim, lá você cita, né, Daniel, algumas prioridades, e fala principalmente que essa alusão do produtor de eu vou tecnificar tudo, vou colocar tudo em compost barn, em freestyle, que com certeza isso vai mudar a minha produção. E isso daí não é bem o que acontece, né? Se não fizer a lição de casa, o arroz com feijão bem feito, não funciona. No próximo bloco, eles voltam falando sobre o planejamento, adubação e escolha do capim. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural,
que o seu programa vai ser a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? De acordo com a Milk Point, grande parte do rebanho leiteiro do Brasil é mantido nos pastos. Independentemente de serem cultivados ou nativos, eles costumam ser a única fonte de nutrição para os animais. Como mais da metade dos custos estão relacionados à alimentação no processo de produção de leite, é fundamental que os pastos sejam geridos de forma economicamente sustentável, como, por exemplo, uma lavoura é tratada. Do contrário, os resultados produtivos podem ficar muito longe do que você espera. O zootecnista Daniel Barreta explica que tecnologias não resolvem o problema por si só e é necessário fazer o básico bem feito. E a gente pode fazer uma alusão a isso com lavoura ou com outro segmento do agro. Se você tiver uma imagem, um sensoriamento remoto que mede o índice espectral do pasto, que determina qual que é a disponibilidade de forragem. Tudo bem, às vezes, olhando a tecnologia de fora, ela pode parecer que, para mim, seja uma tecnologia que traz informação, mas se a base da pirâmide não está feita, então, assim, aquilo só vai me mostrar que eu sou ruim. Na real, é isso aí, né? Então, assim, você tem primeiro um componente físico, eu tenho solo, eu tenho clima, eu tenho água ou disponibilidade de irrigação para ter qual planta em cima, para ter qual recurso vegetal. Eu posso ter uma pastagem de qualidade intermediária boa, ótimo. Depois que eu tenho, né, o meu componente vegetal, né, pensando no sistema base de pasto constituído, isso suporta que tipo de animais? Para mim, vale a pena comprar o sêmen daquele animal que tem capacidade produtiva de 70 litros? Né? Talvez não, e provavelmente não para as condições a pasto. Uma outra, né, uma outra genética, uma outra linhagem, com certeza é muito mais, né, ajustada. E aí, por último, depois vem o perfil do sistema, né, que é intrínseco de cada propriedade. Mas tecnologias de diagnóstico, por si só, elas só servem para mostrar que a gente é eficiente ou ineficiente. Elas não resolvem o problema, elas não fazem o pasto crescer mais, se é isso que está faltando para mim. E isso que o Roger também falou antes, é interessante, e vocês comentaram o nitrogênio como um acelerador do crescimento do pasto, né? Então, é um acelerador, mas às vezes você precisa produzir mais para quem? E você precisa produzir mais pasto mesmo do que está produzindo? Normalmente sim, normalmente a demanda ela é maior do que a oferta, mas às vezes quando os papéis podem se inverter, o nitrogênio ou a falta do nitrogênio pode ser uma estratégia para você também deixar o pasto crescendo um pouco menos e não entrar num pasto passado, né? Então ele acaba entrando, na minha visão, como um ajuste, né? Um ajuste no sistema que eu posso acelerar, né, a produção de pasto ou desacelerar. Legal. Uma coisa que eu queria perguntar, vocês comentaram lá da Nova Zelândia, né, a questão do consórcio do trevo branco com a Zevem, e aqui, no caso, vocês não usam isso, né? Vocês usam um capim só, Roger? O que é? Não, então, a realidade eu ia comentar aqui, é muito fácil falar, tá na Bahia, tá irrigado, não tem variância, mas se pegamos um julho frio, talvez a gente tenha média de 50 a 60 quilos de terra seca por hectare, e outubro, novembro, com a primeira chuva depois da época seca, e se eu não tiro o pé do nitrogênio, eu consigo chegar a 180, 200 quilos. Então, eu tenho uma relação de crescimento potencial de 3 para 1 no ano. Então, não é uma constância, não é tudo bonitinho mesmo todo dia. Eu também posso ter um mês fechado no verão, que chove todo dia, também produz igual no inverno. E problemas de utilização também, por causa de lama, etc. Então, tem-se variação sazonal, sim. Eu acho que todo lugar no Brasil que tem pasto, que é o clima que vai, no caso de leite, vai ter esse efeito. A gente está aqui em 900 metros. Né? Tá um ambiente razoável, mas ainda é quente e muito sol.
Então, a menos que você está 4 graus do Equador e 300 metros do mar, você vai ter essas variâncias, né? Eu sei que tem produção em Ceará, etc., que tem essa característica, mas é muito pouco. E também buscamos qualidade com esses ferramentas. Então, a gente faz a consorciação. A gente já experimentou de tudo, mas eu tenho trevo branco na maioria do meu tipo. Eu tenho a Mulato 2, uma área menor, que tem maior variação de sazonalidade, que não vai bem a consorciação. E a gente tenta usar o desenho anual subsemeado. Aí esses não é para incrementar a produção, pelo que estamos vendo, está diminuindo. Mas buscando qualidade de forragem, que é esse negócio de margem, né? Talvez eu aperte um pouco minha lotação e consiga trabalhar com um custo mais baixo. Então é isso. Eu queria constar isso, mas o que é a sua pergunta? Se a gente produz capim, né? A base é Tifne irrigado. Capim perene, que tem menor sazonalidade ao longo do ano, e questão de manejo de lamas, autolotações, etc., ele fecha melhor, tem e uma qualidade razoavelmente boa. Muito bom. Pode falar, Não, eu ia falar que, assim, a gente segue uma questão de, igual o Roger falou, o Daniel também citou, dessas questões que são climáticas, tem essas coisas que a gente não consegue controlar, e aí o Daniel já tinha citado, por exemplo, a altura de pasto, de iniciar o lote, de tirar e tudo mais, mas voltando um pouco ainda, eu acho que a questão de adubação de solo, de preparo de solo, da escolha do capim, é uma parte importante na hora de você formar um pasto, de você ter uma estratégia de uma produção a pasto e tal, e eu acho que tem todo um planejamento por trás disso, né? A época correta de você fazer uma coleta de solo para ver como é que está o seu solo, a época de você fazer essa análise do pasto. E o que vocês falam, assim, sobre qual a melhor época do produtor começar a se planejar? Não, eu tenho que colher o meu solo, analisar quanto que eu tenho aqui para trazer uma adubação, para fazer um nitrogênio, fazer alguma coisa do tipo, assim, fazer esse planejamento. Qual é a época que vocês recomendam para começar a pensar nisso, para preparar um pasto para o próximo ano? Se o Roger também quiser comentar como que ele funciona lá, como que ele faz esse ciclo, assim, acho que seria legal também. Então, tem inúmeras regiões e climas de solos, então pode ser um pouco diferente em cada um, mas a análise de solo anual, análise de solo é barato, então é melhor tirar mais e deixar mais fragmentado a área para entender a variação que você tem, corrige isso um pouco. A gente faz um nível, na verdade já fazemos um pouco de tudo, né? Quando é abertura de área e podemos fazer uma análise para 50 hectares, que é fazendo só o básico, nível para começar, e até de piquete por piquete, né? De 2 em 2 hectares. A gente faz um torno, basicamente para estar 6 meses oposto do que o melhor época de a gente colocar calcário, que é o início das chuvas. O calcário mexe um pouco no ciclo do N, então tentamos colocar ele na época que a gente vai ter maior quantidade de forragem e podemos aplicar pequenos doses de micro. Fora disso, a gente faz um planejamento anual, né, dos macronutrientes, micronutrientes uma vez por ano. Mas, né, uma coisa importante de constar, que estamos falando de sistemas do pasto, mas a gente está falando de um sistema altamente tecnificado e de alto investimento. Eu estou rodeado por lavouras, né, e produção de cacau, fumo, café, e eu acho que não tem um vizinho que colocou mais adubo que eu. Então, é um nível altíssimo de investimento, etc. Também a receita por hectare, o nível de intensificação da área em si, ele bate qualquer outra coisa, a não ser alguma outra coisa específica de HF, né? Pega um pico de produto de
de preço de alho é mais que o leite intensivo, mas fora disso a gente é perto do top, no nível de intensificação do uso do solo. Então acho que é isso, né? A gente aplica calcário e gesso uma vez por ano, ureia uma vez por mês de fertigação, cloreto começou toda a rodada, mas uma vez que está estável de material de nível, a gente coloca ou 3 ou 4 vezes por ano, dependendo da quantidade. Micro, uma vez por ano, de fertigação. E fósforo, em algumas áreas a gente não precisa mais colocar, né, que está no nível bem alto e estável dentro do próprio retorno de nutrientes de esterco. Mas os outros é só uma equação por ano. Né? Uma vez que sai do estágio de formação. Para formar uma área de cerrado de areia, até se chega que ele tem matéria orgânica estável e os níveis altos, uns 3 anos de trabalho e muita dor, mas uma vez que está lá... Fique atento ao seu Paracatu Rural, pois essa série tem continuação. E você pode conferir os outros episódios no nosso canal YouTube e também no nosso site paracaturural.com. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? E chegou a hora dos abraços para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Tem um abraço aí para o Antônio Teixeira, que acompanha o nosso conteúdo no nosso canal YouTube todos os dias. Tem também para Laírce Mendes, Samuel Olinto, Diego Bressa e ainda para o Leandro Fernandes Barros, de Monte Alegre, no Piauí. E ainda para o Rodrigo Vital, Marcos Carvalho, Lucas Trentin, Leandro Goulart, Gesiele Munaro, Ricardo Caldeira e também para o nosso ouvinte Matheus Alves. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo em todas as suas redes sociais. Manda para os seus amigos, para todo mundo. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha querida esposa Paula, um beijo. Te amo, Paula. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento, viu? Que Ele abençoe você. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.